E aí, em abril de 2017, a gente foi conversar com ele em Brasília. Pagamos do nosso bolso, fomos de avião. Chegamos lá, conversamos com o cara. Como que foi essa conversa? Foi legal? Meu, eles são simpáticos. É o tipo do cara que se fosse seu vizinho, você ia se dar bem com o cara. Ele é boa praça, é simples, é isso mesmo. Chegou lá, conversamos com ele. E, pô, vamos ajudar aí. Ele não tinha nem 5% de intenções, era... Ninguém imaginava, né? Não tinha. E aí o meu irmão, a gente começou a olhar, falou, pô, existe aqui uma possibilidade, porque isso que está acontecendo, você lembra na época, tava muito movimento de rua, todo mundo indo para as ruas. Falou, meu, esse cara vai ganhar essa eleição. A gente analisou, é professor, né, cara? O professor é pago para pensar. Sim. A gente avaliou, falou, esse cara vai ganhar essa eleição. E a gente foi conversar com ele, ele falava o que a gente... visão, hein, cara? Porque realmente... Não, cara, foi, a gente... Não acertou em cheio. E aí fomos conversar com ele, ó, é para acabar com esse sistema podre? É. Aí a gente mostrou a foto das famílias, né? Das esposas, tal, filhos. De vocês? É. Falou, a gente vai botar nossa família na reta. É para fazer mesmo? Sim, eu dou minha palavra de honra militar. Disciplina militar. Apertou nossa mão, pô, vamos entrar, vamos nessa. Aí a gente foi ajudando, ia nos programas com ele ia no programa, a gente falava para ele, né, as coisas. Assessorava, né? Sim, sim. De graça. A gente dava apoio científico a ele. A gente não era político, não era pessoa pública. Sim, eram professores. E aí, tanto que na federal, na universidade, quando descobriram que eu estava dando apoio, porque aí o Onyx chegou no Congresso e falou, por que os irmãos Weintraub e o Jair Bolsonaro... Explanou vocês. Pô, aí, isso era junho de 2017. Em julho, chegou processo administrativo contra mim na Universidade Federal. Pra você ver o sistema já ali, né? E aí, processo sigiloso inquisitorial. Eu não pude ver o processo... É complicado, complicado. E aí o processo seguiu... Tem um gato aqui embaixo. Sim, falei que eles gostavam de aparecer. E aí o processo... Enfim, eu tive meu carro riscado. Aluno falou que tinha que me arrebentar. Aí eu processei. Processei e ganhei. Tinha uma aluna que ainda falou assim, pô, é bom professor, mas como tá com o Jair Bolsonaro, é um fascista, não sei o quê. Processei e ganhei. A aluna até assistia a minha aula, cara. Ela gostava de você. Eu falava, meu, você já formou comigo, cara. O que você tá fazendo na minha sala? Ela falou, não, é que eu tava sem nada para fazer, porque não teve a aula do outro professor. Aí eu vim aqui. Então ela gostava muito. É o maior elogio que um professor pode ter, a aluna não ter o que fazer, que ela podia jogar joguinho, namorar, fazer o que quiser. Sim. Ela tava na minha aula, cara. É um puto elogio. E depois ela me xingou ali por causa disso, questão política. E aí, 2017, 2018... a gente foi com o Onyx, o Bolsonaro, os 3 filhos, para Taiwan, para a Coreia do Sul e para o Japão, para falar com o ministro da Educação, para ver os ministérios ali, questão de ciência, tecnologia. E fomos com eles, cara, pagamos o nosso bolso, não teve nenhum dinheiro público. Vocês realmente estavam engajados ali. E quando a gente foi, quem que estava com ele? Era nós, cara. Era o Onyx, eu, meu irmão e ele e os filhos, cara. Pode crer. A gente ficou em hotelzinho, simples. E aí a coisa foi andando e, de repente, ele foi eleito. Antes dele ser eleito, eu ligava para as pessoas, pô, meu, eu tô dando assessoria aqui pro Bolsonaro, a parte de previdência, outras áreas, você não quer me ajudar? Professor. Os caras, não, você tá louco, meu, esse cara aí. Quando ele estava próximo de ganhar, esses caras me ligavam, pô, nosso candidato, cara, tô contigo. Caralho. Aí quando ele ganha, a gente vai para Brasília, no governo de transição. Eu fui o coordenador da equipe de previdência do governo de transição. E aí depois teve a reforma da Previdência que passou desde da década de 90. O Brasil estava quebrado por causa da Previdência, as pessoas não sabem. A gente estava gastando mais com Previdência do que a Alemanha. A Alemanha tem o dobro de velho. Caralho. E a gente estava gastando mais em termos de PIB, né? Em termos do que se porcentagem produz. ali. Cara, estava quebrando o país, porque não tinha idade mínima para aposentar. E não era o pobre que estava arrebentando. Tanto que a reforma abaixou a alíquota para o pobre. A reforma que a gente fez, o pobre pagou menos e quem ganha mais, o rico, pagou mais. Entendi. E a gente fez isso. Só que não tinha uma idade mínima. Então o pobre aposentava com 60, 65, porque não junta tempo de
de carteira de trabalho, e quem era rico aposentava com 48. Porque começava a trabalhar mais cedo, provavelmente. E tinha dinheiro para contratar advogado. Ah, entendi. Eu, como advogado, fiz aposentadoria de cara com 46 anos, porque ele juntava documento que trabalhou lá com o pai na roça e aposentava. Meu irmão, o cara tinha dinheiro, era um contador, tinha dinheiro. Meu. Pode crer. E o pobre não tem isso aí. Então é sacanagem com o pobre. Fizemos a reforma, só que na transição já começou a chegar uma galera do Centrão. Já na transição, o que antes era assim, não, pô, é antissistema, não queremos a velha política, já começou a chegar uma galera que era, pô, esses caras não estavam com o Bolsonaro antes, agora eles estão, agora viraram Bolsonaro desde criancinha. E cara que estava com Lula, com Dilma, com Temer. Então isso já começou em 2019. Mas eles chegavam no sentido de eles começavam Não, entrou pro governo. Ai, chegar, tipo, Bolsonaro deu uma abraçada. Deu, nesses caras. abraçou. Logo no começo, isso. Começou ainda em 2018, na transição. Tem um cara que é o Jorge Oliveira, que ele é tipo o irmão deles ali, é padrinho de casamento do Eduardo. Entendi, meu amigo fala. E esse cara, ele virou chefe de assuntos jurídicos. Né? Apesar de eu ter toda a formação jurídica, me distanciaram de toda a parte jurídica. Bem, beleza, eu estava envolvido com a reforma da Previdência, virei assessor dele e continuei seguindo. Fui no Congresso defender a Previdência, falei com os deputados, com os senadores, fiquei trabalhando. E esse Jorge virou assessor jurídico. E quando esse Jorge estava lá, pô, ele começou a levar os caras do Centrão. Começou a abrir conversa, ele inclusive... ele deu uma entrevista falando assim, pô, eu tenho orgulho de ter falado do presidente e não botar o Ramagem na Polícia Federal, diretor da Polícia Federal. Eu falei, mas o Ramagem tá na Constituição, o presidente tem a prerrogativa, o direito de nomear o diretor da Polícia Federal. Ah, não, mas aí vai peitar o Supremo e pode ser impeachment, não sei o quê. E desde o começo começaram a falar, já estavam falando de impeachment ali. Não, vai ser empichado. E será que eles tentaram botar medo no Bolsonaro? Mas, tentaram? Conseguiram. E aí é o seguinte, ele dizia, soldado que vai pra guerra e tem medo de morrer é um covarde. Ou seja, a gente vai se for pra ser empichado, empichado, que seja. E não, aí não pode ser empichado, não, tem que ter receio, não pode, daqui, de lá. E havia uma militância conservadora aí de direita, né? O que é o conservador, mano? O que você tem de conservador? Pô, conservador é o cara chato. Não, conservador é o cara normal. Conservador é o cara que quer ter a casa dele, a família dele, o trabalho dele, Natal, religião dele, se ele quiser ter religião, se não quiser não tem. E o conservador ele é normal. Quando os tempos estão normais, ele some. Quando os tempos estão anormais, ele surge para batalhar. A gente viu aí o estrago que o PT causou. Eu e meu irmão, a gente tinha nossa vida confortável, tinha sido advogado, tinha juntado dinheiro. Meu irmão tinha trabalhado no mercado financeiro. A gente estava aí dando aula, numa boa vida confortável. Só que aí estragaram o Brasil. Estragaram o Brasil. Você lembra disso? Estragaram. A gente falou, vamos partir para essa, vamos participar disso daí. E aí ele começa com esse lance do Jorge. O Jorge, depois virou ministro. Junto com o chefe de assunto jurídico, ele virou ministro do Bolsonaro. Acumulou duas funções. Acumulou duas funções. Ele tinha um amigo que era o Gustavo Rocha, que era o Jorge do Temer. Era similar do Jorge do Temer, que era também chefe de assunto jurídico e ministro. Uhum. Inclusive, na posse do Jorge, ele vai lá e fala assim, tá aqui o Gustavo Rocha, meu amigo. Tava ali, a velha política aberta, o portal aberto ali para o governo Bolsonaro. Como havia ainda uma pressão da militância, tava lá, no começo do governo, então tava lá o Sérgio Moro, a gente não sabia ainda que ele era desse jeito. Esse governo aqui vai ser os cavaleiros da Távola Redonda, né, meu? E aí começa a girar em falso, né? Em 2019, aí o meu irmão era secretário executivo do Onix, na Casa Civil. Casa Civil é o ministério mais importante, ele é interministerial, pega todos os ministérios. Ele que faz a manobra entre todo mundo. É como se fosse um primeiro-ministro. Pode crer. E o meu irmão era o vice-primeiro-ministro, então, ele era o secretário executivo. O secretário executivo é abaixo do ministro. E aí o Bolsonaro chegou em abril de 2019. Eu
Eu fiz uma viagem com ele chegou para mim, ele falou, pô, vocês são professores, né, tal. E o teu irmão ser ministro da Educação? Que o Vélez estava dando problema. Entendi. Eles queriam pôr uma posição menos influente. Não, o Vélez tirou. Ele era ministro da Educação, tiraram o Vélez. Ah, tá. Tiraram o Vélez. Você nem lembra dele. Era o primeiro ministro da Educação do governo Bolsonaro era o Vélez. Verdade. E tava ruim. Tava lá, tava ruim, tava dando problema. Por que tava ruim? Você sabe? O cara não administrava, entendeu? O MEC é gigantesco. Ele tem lá 300 mil funcionários. 300 mil funcionários. Nossa, gente pra caralho. É, gente pra caramba. São todas universidades federais. São todos hospitais universitários. É o tamanho de uma grande empresa, tipo Microsoft. Eles têm isso aí de funcionário, né? Pô, é o tamanho do exército, cara. Sim. E 150 bilhões de reais de orçamento. Você tem o FNDE, que dá dinheiro para ônibus, para creche, não sei o quê, 50 bilhões de reais. É muita grana. E o cara não estava administrando, enfim, estava lá dando problema bastante e precisava de alguém com pegada administrativa. Eu tenho mais titulação que o meu irmão, eu tenho pós-doutorado. Até essas paradas aí de medicina que eu falo, eu fiz o meu pós-doutorado, a minha área é direito, né? Eu fiz o meu pós-doutorado na Escola Paulista de Medicina, que é a Federal de São Paulo, em neurologia, cara. Ah, que da hora. Então, eu sou mais acadêmico, vamos dizer assim, que meu irmão. Mas o meu irmão, ele trabalhou 20 anos no mercado financeiro. Então, a pegada de... Ele tinha equipe de 400 pessoas no banco. Se ele estiver enchendo o saco, a gente... Não, eu gosto de animais. Gosto de gatinho. E aí, ele precisava de alguém com pegada administrativa. E ele tinha sido diretor do banco, com trocentas pessoas abaixo dele na estrutura. Então, apesar de eu ser professor com mais titulação, ele tinha uma pegada mais administrativa. Então, o Bolsonaro falou, pô, teu irmão, o que você acha dele ser ministro da Educação? Falei, vão criticar, vão jogar pedra, mas acho que vai... Mas tá boa. E foi. E aí virou ministro da Educação. Quando ele começou, ele falou para mim, a gente tem que trazer a militância para o nosso lado. Mostrar, né? Porque a gente precisa ser defendido. Vamos descascar a gente. Sim, porque política... tem muito interesse de monopólio, tem muito interesse de estruturas ali, e né? ideológico também, né? E principalmente ideológico, né? E aí e de corrupção também, porque tem muito dinheiro envolvido. 150 bilhões? 60 bilhões do FNDE que vão para... Várias instituições. Várias cidades. Uhum. Aí, aquele lance das barras de ouro foi isso aí. Quem não sabe é só dar o Google. E aí, foi depois do meu irmão, esse lance das barras de ouro. Aham. Do ministro do MEC, né? Que é do Milton. É. E aí o meu irmão chegou lá e ele fez aquele lance do guarda-chuva, performático. Porque aí chamou a atenção, todo mundo ficou sabendo quem ele era e a gente começou a ter uma proteção da militância ali para poder fazer as coisas. Ele começou a fazer. A gente fez várias coisas ali. Cara, desde promessa de campanha, por exemplo, cota no doutorado. Cota no doutorado, o cara já teve a cota na graduação. Então, beleza, você lá atrás, você foi pobre, você teve problemas de iniquidade da sociedade, beleza. Está aqui, na graduação você tem a cota. Mas depois que você forma, você já está igual aos outros. E no doutorado você quer cota de novo, cara, você já é advogado, você já Eu sou contra a cota em geral, né? Mas tudo bem. Então eu também sou contra a cota em geral. Mas a cota, no geral, já estava lá. Já estava lá, né? A cota do doutorado, meu irmão foi lá e canetou contra. Uhum. Falou, eu sou contra. Tum. E aí irritou alguém que ele não tinha que ter irritado. Não, aí foi pro Congresso, o jurídico do governo não bancou o meu irmão. Desfaziam. Fez a carteirinha digital. As pessoas não sabem, a Uni cobra a carteirinha digital. O meu irmão fez de graça a carteirinha. De graça, cara. Você fazia a carteirinha por um ano, durou. Ele fez uma MP, medida provisória, e por um ano o Brasil inteiro teve a carteirinha de graça. Para você não ter que dar o dinheiro para a Uni. A Uni fatura milhões com isso daí. Pô, depois que venceu, não renovaram. Não, cara, podia ter sido renovado hoje. Inclusive as pessoas estão pagando pela carteirinha. Que é digital, né? Que não tem custo quase nenhum, né? Não, é custo zero. Sim. Pro governo, custaria 2 centavos pro carteirinha. Então, é mais caro você cobrar. Pô, beber da minha água também é sacanagem. Se deixar o ar que ele... Cê... Vai pra lá, gordão, vai.
seria mais caro você cobrar os 2 centavos. A cobrança é mais cara. Então já fez de graça de uma vez. Pô, e desfizeram, cara. E ele acabou. Tinha a chamada TV Escola. Você já assistiu a TV Escola? Não. Nunca assistiu, né? Não. Pois é. Ninguém assistia a TV Escola. Custava 450... Aliás, 550 milhões de reais. Caraca. Renovar o contrato, né? 550 mil, meio bilhão de reais. Meu irmão falou, não vou renovar. Apanhou, foi xingado. E tinha uma galera da dita direita ali. Que queria aquela boquinha lá. Que queria TV Escola. Tinham projetos ali. Quando o meu irmão cortou, começaram a atacar a gente. Uhum. Pô, esses Ventrab, não sabe nada, tal. A guerra ideológica depende da TV Escola. Cara, ninguém assiste TV Escola. E assim, a única lugar que eu vi passar TV Escola era no MEC, que eu ia no bandejão do MEC, meu irmão tava lá, eu ia, o presidente falava assim, ó, teu irmão tá lá, ajuda o teu irmão, me ajuda, você me traz a informação, tal. E eu ia 2, 3 vezes por semana no MEC, eu almoçava no MEC. Ficava a televisão lá, TV Escola. Era tudo programa da BBC de Londres, trazido, sabe, recalchutado. Pô, gastar uma grana dessa. Meu irmão acabou com isso. Sei lá, Mercosul Educação, já ouviu falar Mercosul Educação? Milhões de reais. Era para mandar estudante fazer... Intercâmbio? Não, fazer congressos políticos lá fora. Esse tipo de coisa, cara. Com dinheiro público. Não, cortou, não. Qual é o resultado? A gente faz país por país. Não vai ter Mercosul da Educação. Qual é o resultado que vocês têm? Não tem. Então acabou. Ele foi resolvendo. Aí tinha a ideia de ser criada o monopólio, porque o Brasil é cheio de monopólio. Carne, cerveja, quem não sabe, quando a gente era moleque, carne não tinha marca. Era, o açougue do seu Zé. Sim. Hoje tem marca. E é um só. Né? E é um só. Tem 90% do mercado. Pô, isso é monopólio. O que acontece com o monopólio? O preço sobe. O preço está alto porque tem monopólio. Cerveja. O Ambev, ela tem 85% do mercado, dos postos de distribuição. Pô, isso é monopólio. Tem uma ação no CAD, que é o Conselho de Direito Econômico, que deveria não ter deixado, inclusive, criar o monopólio. Não só deixou, como está lá o monopólio. Uhum. Então, cerveja, carne, comida. Você tem a tua lasanha? Ah, não, agora eu vou dar outra. É a mesma empresa, só muda o nome. Só o rótulo Perdigão que e Sadia com o Brasil Foods. É mesmo? Ah, caralho. Chocolate, a mesma empresa. Então vai criando um monte de monopólio o Brasil, porque, esses caras são amigos dos poderosos e vai criando um monopólio, inclusive às vezes com o dinheiro do BNDES. Então, com dinheiro público, o cara vai lá e cria um monopólio. Você tem 3 bancos no Brasil. Ah, não, tem 5. Não, são 3. É Bradesco, Itaú e Santander. Por que falam que é 5? Porque tem Banco do Brasil e Caixa Econômica. Mas é federal, né? Cara, quando a gente era moleque, tinha 100 bancos. Você vai nos Estados Unidos, é um banco por esquina. Banco Pine, banco não sei o quê. Um banco, as marcas de banco eu nunca ouvi falar. Sim, Springs, não sei o quê. O que acontece com a taxa dos bancos vai mais baixo. Tem mais competição. Competição, né? cara. Sim. Como o Brasil é cheio de monopólio, não tem competição, o preço vai lá para cima. E havia essa ideia de criar os campeões, como tem os campeões de outras áreas, da educação, criar um grande monopólio. Que se não das faculdades, de todas as faculdades privadas. É isso aí. E aí o meu irmão começou a denunciar esse negócio, começou a ser metralhado pelos monopólios, pelos corruptos e pela esquerda. Aí o que aconteceu? Ele começou o sistema a querer cuspi-lo, né? O Centrão não gostou disso daí. Sim. E aí ele teve um processo no Supremo, ele teve um processo no Supremo, porque ele teve uma gravação de uma reunião. Obrigado. Eu vou dar essa aqui que o seu gato já tá. dá um beijo aí. Beleza. Ele teve uma reunião com o Bolsonaro, que todo mundo deve ter visto no Jornal Nacional, que o meu irmão falou, pô, eu por mim... Foi polêmica essa aí. Saiu, mas era uma reunião privada, secreta. Eu vi, nessas reuniões você não podia entrar com o celular. Entendi. Os ministros tinham que deixar o celular na entrada. E nunca era filmado. Mas tinha uma câmera lá, mas nunca era filmado. Falava assim, não, de repente é para o presidente tirar uma foto. Ninguém sabia ali. Mas no caso estava sendo filmado. E aí... nessa reunião, o Moro pediu o trecho que ele falava com o Bolsonaro para juntar no processo. Só que aí o Supremo pegou e abriu tudo.
Toda a reunião. E aí tinha o meu irmão falando essa frase e a decisão do Supremo foi de enquadrar o meu irmão em lei de segurança nacional. Todo mundo que fala mal do Supremo, eles enquadram nessa porra. E aí entrou lá do processo do Alexandre de Moraes, a decisão foi enquadrar no inquérito em 120 anos de reclusão, de prisão. Nossa, então era 30 anos por cada crime. E aí eu fui falar com o meu irmão, falei, meu, acho que você pode ser preso. Isso antes do Daniel Silveira, antes de todos esses aí. Aí ele falou, não, mas não vou ser preso, não tem porquê, é ilegal, cara. Eu falei, tudo bem, cara, mas existe essa possibilidade. Ah, mas eu fico preso um dia, eu vou lá na Polícia Federal. Eu falei, não, eu não vou deixar você ser preso, eu não sei o que pode acontecer, cara. Te mandando na papuda, se alguém te arrepia, te abusa. Não sei quanto tempo eles te deixam. Aí, quando foi falar com o presidente, falou assim, então beleza, então vamos ver um asilo. Asilo político. Chegamos a conversar com os países. E estava conversando com os países. Aí o Bolsonaro falou, pô, não, meu, imagina um ministro meu pedindo asilo, cara, meu governo acabou. Aí o Paulo Guedes falou assim, não, tem uma vaga no Banco Mundial. E como ele tem formação econômica, dá pra pular. Fala inglês, espanhol fluente, dá. Tava vazia, tava ociosa a vaga. E o Paulo Guedes deu uma entrevista falando isso. Para pacificar com o Supremo e com o establishment, né, o sistema, a gente mandou ele para o Banco Mundial, o Weintraub. E aí mandou o meu irmão para o Banco Mundial, para resolver uma parada do Bolsonaro com o sistema. E aí eles desistiram da perseguição judiciária aqui? Ele não tinha sido condenado a 130 anos? Não, ele não foi condenado, é um inquérito. Ele estava enquadrado ali, nem virou processo. Isso. Isso, então começou a chegar ali, pode ser preso. Quando começa a chegar no seu ouvido que pode ser preso, ele teve um outro processo também que ele fez no Supremo, que ele pegou o Partido Comunista Chinês e ele botou um negócio do Cebolinha, uma zoeira do Cebolinha, falando o trocadilho do L e o Partido Comunista Chinês. Aí o Celso de Mello enquadrou ele como racismo. E isso que o Dória tinha feito a mesma brincadeira do L, a Celela São Paulo, uma coisa assim. E nada aconteceu com ele. E aí ele enquadrou o meu irmão nessa e citou o meu irmão. Você já foi processado? Tô sendo processado, inclusive, no Supremo. Como é que chega o processo para você? Uma cartinha? Uma carta oficial de justiça, né? Sim. Pois bem, o meu irmão, quando a gente foi ver o processo, falou assim, já perdeu o prazo. Como perdeu o prazo? Ele não foi citado? Não, foi citado pela mass media. Na Globo, na Folha, apareceu na televisão, se foi citado. Eu falei, não existe isso, cara. Caralho! Não existe processo legal. Isso que eu falei de segurança jurídica. Aí eu falei assim, isso aqui eu não consigo mais ver critério jurídico aqui pra te defender, cara. Aí... Tipo, não estamos dentro das regras do jogo. Não tá. E aí ele falou assim, pra resolver o problema... Ia pedir asilo, essa história aqui tá... Vamos pedir asilo, meu. Aí falou assim, não. Vai arrebentar com o meu governo e tal. Pra resolver um problema, cara, do governo, ele foi pro Banco Mundial, pegou a roupa do corpo, meu. Pegou a roupa do corpo e foi pra lá com o dinheiro dele. Com a passagem ele que pagou. Aí ele tirou um visto americano, G1, que é de diplomata, porque como ele estava indo para o Banco Mundial, esse é o visto. Uhum. Não é o passaporte, tudo dentro da lei. E aí ele foi para os Estados Unidos. Quando ele foi para os Estados Unidos, eu comecei a ser fritado no governo. Então começou a sair reportagenzinha que o Arthur era o homem tocha, radical, que inflamava, incendiava as reuniões, entendeu? Começou a ter uma queima de reputaçãozinha ali, né? Queima de reputaçãozinha. E aí, mas eu não tinha essa ameaça iminente de ser preso. É que você não tinha dado uma brecha, talvez. E aí o meu irmão, cara, ele foi... E depois que ele saiu, o Daniel Silveira ficou preso lá 11 meses, cara. O Oswaldo Eustáquio, o jornalista, ficou paralítico na prisão. Ficou preso. Fiquei sabendo disso, é uma merda. E tem uns caras que foram condenados recentemente. Foi hoje condenado. Então, ter feito protesto manifestação, isso. E aí o que acontece, cara? Eu falei assim... Tô sendo fritado aqui, né? Eu e meu irmão, a gente sempre andou junto, a gente sempre foi muito unido, né? Então, o Ernesto, que era o ministro das Relações Exteriores, né, o chanceler, ele falou, Arthur, tem uma vaga na OEA, de secretário de segurança, eu acho que você vai ser produtivo lá. E é em Washington, você fica junto do seu irmão. Eu falei, porra, que legal. E
E aí eu cheguei pro presidente e falei, ó, eu vou pra UEL, beleza. E foi assim. A gente saiu. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.